Zoom. Retomando a sessão de número 848 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, gostaria de solicitar a Vossas Excelências, mais uma vez, atenção no quanto necessário para a assinatura e aprovação das atas das sessões de número 846 e 847, já indicadas e conforme solicitação da Secretaria do Conselho, para pendentes de assinatura no SharePoint, conforme sempre encaminhamos, e entrando nas comunicações da presidência, gostaria de trazer a Vossas Excelências a agenda de semana. Foi uma semana bastante movimentada na Defensoria Pública Geral. Tive a alegria de realizar uma agenda em Brasília na segunda e na terça-feira. Estive a convite do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, participando do 6º Encontro Nacional de Precedentes Qualificados, evento importantíssimo para o sistema de justiça e que novamente traz a pauta, a necessidade de que avancemos na internalização de precedentes entre todos os órgãos do sistema de justiça. Estive na abertura, na segunda-feira, e proferi palestra na terça-feira, trazendo a perspectiva de atuação em matéria de precedentes na Defensoria Pública de São Paulo. Importante salientar, Vossas Excelências, até a quem nos ouve, que Defensoria Pública de São Paulo foi a única convidada, Defensoria Pública Estadual, para manifestação e trazer a experiência das defensorias públicas na sistemática de precedente. É um reconhecimento da nossa atuação, da excelência da nossa atuação nessa área, nessa temática. Dividi a mesa com o colega amigo Paulo Sérgio, Procurador-Geral de Justiça, também trazendo a experiência do Ministério Público do Estado de São Paulo. Lembrando que pela primeira vez esse evento foi realizado numa congregação de esforços entre 3 tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, trazendo a importância da pauta e do avanço na sistemática de precedentes. Falei na minha palestra, eu gostaria de fazer essa fala aqui também, pelo menos no sentido, acho que o resumo e o que sinto de todas as manifestações é que há a sincronicidade de 2 movimentos no sistema de justiça. São os movimentos, sim, da atuação na sistemática de precedentes e na solução pacífica de conflitos. São os 2 movimentos, grandes movimentos que vemos hoje no sistema de justiça, todos eles buscando enfrentar uma hiperjudicialização que temos hoje nos tribunais brasileiros. O ministro Barroso sempre traz esse número, são 89 milhões de processos em trâmite hoje, e há necessidade desse enfrentamento de forma conjunta por todos os atores do sistema de justiça. Tive a oportunidade também, ainda na segunda-feira, de realizar uma visita ao ministro Fachin, uma visita que foi muito proveitosa. Podemos tratar de processos que são de interesse da Defensoria Pública no Supremo Tribunal Federal, inclusive alguns que são de relatoria dele. Também estive no Conselho Nacional de Justiça, em reunião de trabalho com a conselheira Daiane Lira, que participou ativamente do julgamento e da construção do voto do ministro Gilmar Mendes no tema 1234, recentemente publicado, e que irá impactar na atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, de todas as defensorias públicas estaduais, no tema da saúde, vez que prevê a interligação de competências entre a Defensoria Pública Estadual e Federal pelo período de 1 ano e a diferenciação da competência para processos em razão do valor dos medicamentos entre as 2 esferas judiciais. Aqui internamente nós já estamos analisando o voto do ministro, aqui aguardando também a sedimentação desse julgamento e também em diálogo com a Defensoria Pública da União, para que tenhamos um panorama nacional a respeito dessa atuação.
há também uma preocupação das outras defensorias públicas gerais a respeito dessa temática e, portanto, será tema certamente que retornará aqui ao Conselho Superior, através da fala da presidência e também dos demais conselheiros da segunda e da terceira Subdefensoria Pública Geral. Comprometo a trazer a Vossas Excelências essas informações. Também estive no Ministério da Justiça com o secretário Sarrubo, tratando da atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e na possibilidade de parcerias e atuações em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Há uma pauta de interesse dessa instituição que é uma agenda importantíssima para o biênio da Defensoria Pública Geral, que é a atuação em busca da equidade de gênero, tanto que encaminhamos no sentido da criação de uma assessoria específica nesse sentido. Essa é uma pauta também do Ministério da Justiça. Sinalizamos ao secretário o interesse da Defensoria Pública do Estado de São Paulo de trabalhar em conjunto com relação a essa temática, e assim o faremos a partir de agora. Na terça-feira, após a palestra que proferi, estive com o ministro Fux, também numa agenda de despachos e tratativas a respeito de processos de interesse da nossa instituição. E também estive numa agenda no Poder Legislativo, estive no Congresso Nacional em audiência com o deputado federal Cezinha de Madureira. Gostaria aqui de aproveitar e agradecer a companhia do amigo Rafael Munerati, que esteve comigo e me acompanhou, e também da assessora Rebeca Freire, que também me acompanhou nessa agenda. Foi uma agenda muito produtiva para fins da nossa atuação aqui em São Paulo. Na quarta-feira pela manhã, Excelências, nós recebemos aqui uma comitiva do Conselho Nacional de Justiça, que veio, juntamente com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apresentar à Defensoria Pública do Estado de São Paulo o programa SEU. É o programa que será implementado no Estado de São Paulo e está no momento de tratativa com o Tribunal de Justiça e que se destina única e exclusivamente à atuação na execução penal. O Estado de São Paulo é o único estado que ainda não aderiu ao sistema SEU. Eu sei que nós temos aqui, entre os nossos conselheiros e conselheiras, vários que atuam na temática de execução. Conselheiro excelentíssimo, conselheiro Rafael Camarão, que é um dos colegas que atua de forma bastante ativa nessa temática. Houve a sinalização por parte do Tribunal de Justiça de que avança em termos da adesão ao sistema SEU, e o Conselho Nacional de Justiça veio realmente apresentar as funcionalidades à Defensoria Pública do Estado de São Paulo e convidar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que participe de um comitê de implementação do SEU, quando isso for decidido aqui em nossas comarcas. Aqui queria agradecer especialmente ao Dr. Lanfred, que esteve também aqui na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, nesse momento em que realizamos essa recepção dessa comitiva, dessa visita técnica do Conselho Nacional de Justiça. Na quinta-feira, ontem pela manhã, nós tivemos a alegria de assinar o termo de cooperação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo com a Secretaria da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo. Foi um grande avanço para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e, mais do que isso, um grande avanço para a comunidade surda e também para os destinatários da política pública de acesso à justiça no Estado de São Paulo, porque nós aderimos ao uso da plataforma São Paulo São Libras. É uma plataforma que permite que todos os usuários de políticas públicas acessem sincronamente e imediatamente, durante o atendimento em órgãos públicos, a plataforma que permite que o intérprete de Libras sirva aqui como intermediário no direito que está sendo apresentado, pleiteado, ou também aqui no nosso caso, da orientação jurídica que está sendo prestada pelos defensores e defensoras públicas aos usuários e usuárias da Defensoria Pública. Nós tivemos aqui com o secretário de Estado da Pessoa com Deficiência, Dr. Marcos da Costa. Gostaria aqui, em nome da Defensoria Pública Geral, de agradecer mais uma vez a parceria e a presença do secretário na assinatura do termo de cooperação, e foi muito emocionante. Essa Defensora Geral faz essa confissão aqui publicamente a Vossas Excelências. Foi muito emocionante de verificar como funciona na prática o sistema. O sistema é muito ágil, exige, em razão de um termo
da contratação que é feita pelo governo do Estado de São Paulo, o intérprete ele tem 90 segundos para atender a chamada, é muito rápido e fica imediatamente e sincronamente à disposição numa plataforma, ele é muito fácil, acessível, nós vamos encaminhar para a carreira toda uma orientação de como vai ser feita, faremos isso, e aqui eu gostaria de frisar, e enaltecer o trabalho do Núcleo da Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na pessoa tanto da coordenadora, hoje coordenadora auxiliar, Renata Tibiriçá, e do hoje coordenador, do colega Carlos Loureiro, que há anos lutam pela implementação, seja internamente, seja externamente, de todos os direitos para as pessoas, aqui no caso da comunidade surda. Então fica aqui o meu elogio, a minha felicidade de trazer a vossas excelências esse anúncio da assinatura de ontem e do trabalho especial e espetacular que é feito pelo núcleo, que nos auxiliará a partir de agora com a orientação à carreira para a implementação desse termo de cooperação. É muito rápido, é muito simples, é através de um site, de um endereço e de um site, e também de um QR Code que pode ser acessado por todos e todas durante os atendimentos na Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, oportunamente serão encaminhadas essas informações para todos e todas. Além disso, eu estive também na Corregedoria Geral de Justiça com o Dr. Francisco Loureiro na tarde de ontem, me acompanhou a primeira subdefensora pública geral, a colega Bruna Simões, tratamos de 2 assuntos de bastante interesse da instituição, um deles que foi trazido um pedido da Comissão de Prerrogativas, que é a audiência reservada na unidade da Barra Funda, do Fórum da Barra Funda, foi um pedido da Comissão de Prerrogativas que levei à Corregedoria Geral de Justiça, e também nós estamos, nos últimos dias, ultimando cada vez mais os nossos contatos a respeito do juízo de garantias, em razão das sinalizações de início das atividades, principalmente no interior. Fica aqui a notícia aos conselheiros do interior, excelentíssimos conselheiros, de que há uma sinalização de que a atividade será iniciada pelo Tribunal de Justiça pelo interior, e, nesse sentido, nós estamos, de forma muito próxima, tratando tanto com o Tribunal de Justiça e também, principalmente, com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Fizemos nessa semana também aqui a primeira subdefensora pública geral e o nosso assessor criminal, Dr. Lucas Basoli, estiveram no Ministério Público do Estado de São Paulo também em reunião com o procurador Dr. Ivan, que é o responsável pela área criminal do Ministério Público do Estado de São Paulo, tratando a respeito da organização dos trabalhos do Ministério Público para implementação da mesma atividade. Então, nós estamos caminhando em conjunto também com o Tribunal de Justiça para que haja uma padronização e uma possibilidade de sinergia nessa atividade que será iniciada nos próximos meses. Com relação às atividades das assessorias e coordenações, eu gostaria de aqui salientar a atuação da Central de Designações, e gostaria aqui de trazer essas informações, principalmente a nossa colega aqui, presidente da associação, excelentíssima presidente da Associação dos Defensores e Defensoras Públicas. Nós avançamos bastante, doutora Jordana, uma notícia muito boa, que na janela de setembro, a Central realizou as certificações dos plantões em 2 dias. Otimizou bastante o nosso trabalho, porque isso reduziu o prazo de certificação em 50%. Então, trago essa notícia a vossas excelências, a todos os conselheiros e conselheiras, é um grande avanço já da diminuição do prazo de certificação, e no próximo mês a Central passa a ser responsável por todas as certificações dos plantões realizados em dias úteis e não úteis dos oficiais e dos agentes de defensoria pública. Pensamos que dessa forma a gente conseguirá também otimizar ainda mais a certificação, trazendo mais agilidade para essa atuação. Além disso, nós caminhamos com atividades na assessoria civil, principalmente a questão da reunião preparatória com o TRF3 para o mutirão de atendimento à população em situação de rua na cidade de São Bernardo do Campo. Foi uma atuação que foi realizada pela assessoria civil nessa semana. A assessoria de qualidade segue com as reuniões de elaboração de novo manual de avaliação financeira, realizou visitas à unidade de Osasco, está realizando treinamentos
do DOL e dos AT4 na cidade de Mogi das Cruzes. Está finalizando também os relatórios do mutirão Meu Pai Tem Nome, e eu trarei esse relatório a Vossas Excelências aqui nas próximas sessões, é importante que a gente compartilhe, assim como a assessoria de projetos e processos caminha para o mapeamento dos órgãos da gestão e elaboração de um catálogo de serviços da primeira Subdefensoria Pública Geral. Isso será feito depois com todos os órgãos da administração. Nós caminharemos para a publicização de um catálogo de serviços de todos os órgãos da gestão, e isso ficará publicizado para todos e todas. Com relação a CTI, além da reunião do CNJ, que nós tivemos, que eu já trouxe a Vossas Excelências, nós também tivemos, eu gostaria de trazer a Vossas Excelências a notícia do webinário do DOL, Vossas Excelências devem ter acompanhado. A ideia é tratar da interoperabilidade, de quais são as vantagens de trabalhar com o nosso sistema de maneira bastante prática, e trazer a Vossas Excelências a notícia de que o Defensoria, que é a nossa inteligência artificial, está expandindo os pilotos e vai iniciar na unidade de São Carlos. Então, teremos inteligência artificial, atuação em inteligência artificial, agora na unidade de São Carlos. Durante a semana foram liberados os acessos e encaminhados os materiais para treinamento. Nós temos a previsão de expansão para São Miguel Paulista, a partir do dia 23/9. Então, caminha o uso de inteligência artificial do nosso Defensoria para as unidades da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Levei ao nosso coordenador de TI, Dr. Douglas Schauerhuber, o convite para que esteja em data próxima aqui com Vossas Excelências, participando da sessão. Também gostaria de, mais uma vez, Excelências, reforçar o convite a todos e todas para a participação da sessão da reunião do CONDEG de número 89, que será realizada na próxima semana, nos dias 18 e 19, em São Paulo. Gostaria muito de contar com a participação de Vossas Excelências. Será uma honra para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, se Vossas Excelências puderem participar da reunião do CONDEG. É um momento muito importante. O Colégio de Defensores e Defensoras Públicos Gerais é um momento em que há oportunidade de troca de experiências, de congregação de esforços a respeito de pautas importantes nacionalmente. Sei que Vossa Excelência, Corregedor-Geral, já possui o foro dos corregedores gerais, mas também seria de muita alegria para a Defensoria Pública Geral se Vossa Excelência pudesse se fazer presente. Fica aqui, então, a notícia e o convite reforçado a Vossas Excelências. E, por fim, vou finalizar. Toda sexta-feira a gente tem boas notícias, então nós temos aqui mais uma boa notícia. Gostaria de anunciar em primeira mão a Vossas Excelências que nós temos nova unidade locada para a expansão da Defensoria Pública. Francisco Morato está locado. Nós temos uma unidade nova, com 1.000 metros quadrados, a 800 metros do fórum, totalmente acessível. Ela fica também a 200 metros da estação de trem, conta com climatização, estacionamento, e ficará pronta em janeiro de 2025. Gostaria de trazer, então, de novo, em primeira mão, a notícia a Vossas Excelências, mais esse avanço. Mais uma vez aqui, parabenizar a equipe da CGA, que não tem medido esforços para que avancemos em termos da expansão. Já fica a notícia aqui aos colegas que acabaram de fazer as escolhas de suas vagas, né, nesse momento, nessa manhã, que Francisco Morato já conta com sede nova, e caminharemos da mesma forma, só faltando ainda em pendência, mas já em negociação, a sede de Itanhaém. Nesse sentido, é uma notícia bastante alvissareira para todos e todas, porque ampliamos o acesso à justiça e também concretizamos a nossa expansão no estado de São Paulo. Seguindo aqui com a pauta dos nossos trabalhos, gostaria de solicitar à Secretaria se há alguma comunicação a ser feita. Sem comunicações da Secretaria? Bom dia, presidente. Bom dia a todos e todas. A Secretaria do Conselho justifica a ausência do Dr. Leonardo Nascimento, da doutora Suhaile Fernandes e da doutora Mariana Borgheresi.
Agradeço à Secretaria pelas comunicações das férias e ausências justificadas e damos início de imediato ao momento aberto. Nós temos aqui, hoje, 2 inscrições presenciais para participação no momento aberto. Gostaria de convidar para a participação, primeira inscrição, usuário da Defensoria Pública, Luiz Cornélio da Silva. Tem a palavra, seja muito bem-vindo, pelo tempo regimental de 5 minutos. Bom dia, excelências, conselho, conselheiros, conselheiras, presidente. Meu nome é Luiz Cornélio da Silva, tenho 48 anos, sofri um acidente de trabalho em 2011, onde eu procurei uma senhora para me defender e ela cometeu várias falhas, vários crimes, e eu me encontro nessa situação. Estou aqui fazendo um apelo, um pedido a cada um de vossas excelências que possa me ajudar a resolver essa situação, porque eu já procurei todos os outros órgãos e restou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o Ministério Público do Estado de São Paulo, aonde a segunda promotoria do Ministério Público já mandou vários ofícios, reiterado por várias vezes, a Defensoria Geral, a Defensoria de Mauá e também no Pop Rua, sem nenhum avanço, totalmente estacionado. Ninguém, ao meu ver, está tentando me ajudar ou resolver alguma coisa. Esse era o meu pedido a cada um de vossas excelências. E é isso. Muito obrigado. Agradeço ao usuário da Defensoria Pública, Luiz Cornélio da Silva, pela manifestação. O senhor Luiz Cornélio, atendido pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. De novo, o GAI está aqui à disposição para o atendimento e as orientações de praxe para o atendimento aqui na capital. Na sequência, passo a palavra à representante da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Cristina Pereira de Oliveira. Tem a palavra, bom dia, pelo prazo de 5 minutos. Obrigada, presidente. Bom dia a todas e todos. Hoje é um dia bastante importante para a atual gestão das DPESP. A diretoria executiva do biênio 22-24 finda seu mandato. Foram 2 anos bastante intensos de muita articulação, construção, diálogos, luta e enfrentamento, e com um saldo de trabalho materializado em conquistas importantes para as carreiras do quadro de apoio da Defensoria de São Paulo. Desempenhamos nesse período um dos papéis mais importantes da entidade de classe, o cuidar. Estivemos disponíveis e cuidamos de diversas situações individuais afetas ao trabalho que nos foram demandadas, acolhendo associados e associadas em seus momentos de fragilidade, agendando consultas e procedimentos a partir das articulações externas que fizemos e construindo alternativas junto aos vários órgãos da Defensoria no enfrentamento de entraves, sempre na busca do bem-estar individual e coletivo. Cuidamos também de coletivos e das carreiras. Trabalhamos incessantemente pela aprovação de 3 projetos de lei. Recuperamos perdas inflacionárias acumuladas, conquistamos pleitos históricos, como o aprimoramento da evolução funcional, o adicional de qualificação e a criação do cargo de analista jurídico, fortalecendo a Lei 1050, que estrutura e regulamenta nossas carreiras. Seguimos reconhecidas no Parlamento como representantes de nossas categorias. Temos respeitabilidade e credibilidade em nossos diálogos com parlamentares e suas assessorias. Internamente, construímos avanços junto à Escola da Defensoria, fortalecemos a política de enfrentamento ao assédio moral e sexual e fomentamos o protocolo de proteção a qualquer integrante que sofrer racismo no exercício de seu trabalho. Encerramos hoje da maneira que gostamos, defendendo e cuidando dos interesses dos nossos. Na última quarta-feira, protocolamos junto à Defensoria Geral o ofício às DPESP 0824, requerendo da administração superior intervenções com vistas à proteção de servidores e servidoras, especialmente do grupo de risco, frente à péssima qualidade do ar que atingiu todo o estado, e ainda colocou a cidade de São Paulo por vários dias entre as piores do Brasil. À instituição Defensoria Pública cabe cuidar
tão bem da sua equipe interna, como cuida de cidadãos e cidadãs economicamente vulneráveis, foco da política pública de acesso à justiça. Por fim, protocolamos hoje, como última ação, o ofício 0924, que reitera o pleito da equiparação da jornada de trabalho aos demais órgãos do sistema de justiça, em especial o Tribunal de Justiça e o Ministério Público, e requer à administração uma data concreta da implementação. Agradeço a todas e todos, em nome da nossa gestão, que trilharam conosco essa jornada. Associados e associadas, companheiros e companheiras de chapa, parceiros da gestão e internautas e simpatizantes que nos acompanham nessa trajetória. E, por fim, inspirando-me em Drummond, destaco aqui a figura do tempo, que quando imaginamos fechar um ciclo à beira da exaustão, um novo segundo se rompe, e com ele toda a esperança que movimenta a militância e aquece a alma de esperança arraigada em todos nós. É nessa esperança em reconhecer que ainda há muito a se construir para as nossas carreiras e alicerçada na expertise que construímos nessa jornada, nossa chapa se coloca novamente à disposição de nossos associados e associadas, acrescido de novos membros, no próximo dia 15 de setembro, para mais um biênio de muito trabalho, luta e conquistas à frente da diretoria executiva das DPESP. É por isso, muito obrigada, devolvo a palavra. Agradeço a manifestação da representante da Associação dos Servidores e das Servidoras Públicas do Estado de São Paulo. Seguimos caminhando, sempre tentando avançar com as nossas pautas de interesse tanto dos servidores e servidoras, defensores e defensoras, e principalmente de qualificação da política pública de acesso à justiça. E não havendo outros inscritos no momento aberto, dou por finalizado o momento aberto e abro a palavra aos excelentíssimos conselheiros e conselheiras para manifestações em assuntos diversos. Vejo já que há inscrição da excelentíssima presidente da Associação Paulista de Defensores e Defensoras, doutora Jordana Nunes Rolim. Bom dia, com a palavra. Bom dia a todas e todos. Gostaria de iniciar aqui a minha fala parabenizando os colegas do 9º concurso, né, pela recente escolha de vagas. Nós sabemos o quanto esse momento é um marco muito importante na nossa vida funcional, né? Um momento que envolve uma grande expectativa dos colegas. Já tive a oportunidade de externar isso diretamente aos colegas, mas reitero aqui publicamente o total e restrito apoio da associação aos colegas nesse início aí das atividades, né? Nesse início de lotação, especialmente aqueles e aquelas que irão abrir novas unidades. Nós sabemos dos inúmeros desafios que se colocam né, nesse momento de apresentar um novo serviço aos atores ali envolvidos, né, aos atores locais, aos cidadãos e às cidadãs também daquela localidade. Então, a APADEP estará ao lado aí dos colegas para realizar, né, para tornar esse momento o menos desgastante possível, para garantir o respeito às prerrogativas e para garantir que terão todo o suporte e apoio da associação nesse início de atividades. Com relação às atividades que foram realizadas pela associação aí ao longo da semana, na segunda-feira, eu participei de uma reunião com a diretoria jurídica da ANADEP, né, tratando do julgamento de um agravo em recurso especial, o agravo 2.495.484, que está para ser julgado no STJ. É um agravo em que se discute a legitimidade ativa da Defensoria Pública para ação de improbidade administrativa, nos casos que envolverem a consecução da nossa missão constitucional de promoção dos direitos humanos, de redução das desigualdades sociais, combate à pobreza. Esse tema foi levado ao STJ a partir da atuação do Núcleo Especializado em Situação Carcerária e também do Defensor Público Associado da APADEP, Gustavo Pique, e nós dialogamos, então, com a diretoria jurídica da ANADEP para buscar aí uma articulação em relação a esse tema. Ainda também na segunda-feira, nós realizamos uma reunião
para realizar o acompanhamento do plano de saúde da Seguros Unimed, né? Temos feito aí esse acompanhamento de maneira bem próxima, bem cuidadosa desse plano de saúde, né? O panorama que tem se apresentado até o momento é um panorama positivo, né? Nos 3 primeiros meses, desde o início do plano, a sinistralidade ficou em torno de 14%, né? A procura maior pelas associadas e associados tem sido pelo plano sem coparticipação na modalidade superior, que é aquele que garante a segunda maior cobertura, e a associação tem realizado esse acompanhamento de maneira muito próxima e cuidadosa. Na terça-feira, nós participamos de uma reunião junto à ANADEP, né, uma reunião da qual participaram todas as associadas e associados que atuarão nas missões de observação eleitoral, e essa reunião foi conduzida pela presidenta da ANADEP, Rivana Ricarte, né, que aí nessa oportunidade pôde trazer os detalhes de como esse trabalho vai ser desenvolvido, responder aí as dúvidas dos colegas e também apresentar um questionário que será aplicado aos eleitores, aos mesários, aos agentes das forças de segurança no dia da votação, no dia em que serão realizados esses trabalhos, e também foi apresentado o formulário que nós, observadores e observadoras, iremos preencher com relação ao acompanhamento da votação. Também nessa semana nós tivemos a divulgação das teses e práticas que foram selecionadas para serem apresentadas durante o 16º Congresso Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, o CONADEP, né? No total foram recebidas 86 inscrições, que foram divididas entre 53 práticas exitosas e 33 teses. Né? E dessas, 25 iniciativas foram selecionadas para serem apresentadas no Congresso. Né? Muito orgulhosamente, né, a gente anuncia que recebemos a notícia de que associados e associadas da APADEP tiveram as suas teses e práticas selecionadas. Uma delas foi a defensora pública associada Fernanda Balera, né, com a tese A Defensoria Pública Achada nas Ruas, a experiência de resistência da população em situação de rua como ponto de partida para redesenhos institucionais e o compromisso na superação da pobreza extrema. Tivemos também a tese do associado Pedro Pedretti, né, intitulada O Papel das Defensorias Públicas no Combate ao Perfilamento Racial, uma proposta de tese para atuação no processo penal. O defensor público associado, Rafael Negreiros, também teve uma tese selecionada para ser apresentada durante o Congresso, a tese intitulada Dos Marcos Temporais como Limites para a Regularização Fundiária e sua contrariedade com o Sistema Jurídico Brasileiro. E também, por último, a tese do associado Renato Campos Pinto de Vito, intitulada Defensoria Líquida entre a institucionalização material e o corporativismo. E também nas práticas, tivemos uma prática da associada Fernanda Balera, entre as que foram selecionadas a serem apresentadas no Congresso, a prática intitulada Defensoria Pública na Concretização do Acesso à Justiça Internacional, Protagonismo nas Vítimas e a Construção de Novos Parâmetros de Proteção dos Direitos Humanos. Gostaria aqui de parabenizar e enaltecer imensamente o trabalho das colegas e dos colegas que tiveram as suas teses e as suas práticas selecionadas. Esse congresso é um marco, né, no associativismo, na vida associativa, um momento em que a gente pode renovar o nosso espírito de defensoria pública, né, a gente fica muito feliz em ver tantas iniciativas brilhantes apresentadas por colegas de todo o país e ver a nossa instituição, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ser tão reconhecida nesse momento, né? Então, parabenizo aqui todos os colegas e as colegas associados que tiveram as suas teses e práticas selecionadas, mostrando aí, mais uma vez, a imensa e valorosa qualidade do trabalho realizado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que não à toa é uma referência não só entre as defensorias públicas do país, mas também entre as demais instituições do sistema de justiça. Dando seguimento aqui ao trabalho, né, que foi realizado pela associação aqui ao longo da semana, foram formalizados 3 pedidos administrativos, um deles que diz respeito à retroatividade do tempo de serviço prestado em outros entes, o segundo, que diz respeito ao reconhecimento do tempo de estágio na OAB e em outras defensorias
e Ministério Público, e o terceiro, que diz respeito ao reconhecimento do tempo de estágio em outros entes públicos. Esse último que foi formalizado na data de hoje. Os demais, no final ali do mês de agosto, nós, com relação aos 2 primeiros pedidos, nós já recebemos a resposta de que o que diz respeito ao tempo de OAB e ao tempo de defensoria, de estágio nas defensorias e ministérios públicos, já foi juntado no processo SEI que trata dessa matéria, né? Com relação ao primeiro pedido, a associação pede, então, o reconhecimento da natureza declaratória do ato de averbação do tempo de serviço público proveniente de outros entes federativos, que decorre aí do parecer AJ número 283 de 2024, de forma a garantir o efeito retroativo do ato às datas em que ocorreram as alterações jurídicas nas situações funcionais. O segundo e o terceiro pedido, como eu mencionei, dizem respeito à averbação para todos os fins, exceto a aposentadoria e disponibilidade, uma vez que, com relação a isso, né, a esses pontos, haveria necessidade de alteração legislativa. Mas os pedidos, então, da associação dizem respeito ao tempo de estágio prestado pelos defensores e defensoras públicas, como estágio profissional de advocacia, e também aqueles desenvolvidos em qualquer unidade da Defensoria Pública, Ministério Público de qualquer ente federal, e em outros entes públicos, né, sob o fundamento, em resumo, né, de que o artigo 82A da Lei Complementar Estadual número 988 não faz nenhuma restrição ou distinção e não estabelece qualquer obstáculo para o reconhecimento do tempo de estágio junto ao AB e também junto às outras unidades da Defensoria, Ministério Público e outros entes públicos, né? E também com relação à Defensoria especificamente, argumentando no sentido do caráter único e nacional de nossa instituição, que foi inclusive previsto, né, reconhecido recentemente pelo parecer da AJ número 283 de 2024. Novamente, né, colocamos aqui a associação inteiramente à disposição, os pedidos foram formalizados por ofício, mas, para além disso, à disposição para construir, realizar essa construção jurídica com toda a segurança para que possamos avançar com relação a esse tema. No dia 23 de setembro, nós iniciaremos as visitas da associação ao interior do estado, né, estaremos aí com os colegas de Bauru, no período da manhã, do dia 23, e com os colegas de São Carlos, no período da tarde, né, foi um dos compromissos que nós assumimos, né, em nossa gestão, né, tornar a associação mais presente no interior, né, e entre as iniciativas pensadas para atingir esse objetivo, nós iremos realizar essas visitas, né, oportunidades que teremos aí para conversar com os colegas, né, ouvir os colegas, entender as realidades locais e também atualizá-los, prestar contas, né, do trabalho que vem sendo desenvolvido pela associação. Estamos aí muito felizes em poder estar mais próximos das associadas e dos associados do interior e ver essa iniciativa também se concretizando, se iniciando. E já para finalizar aqui a minha fala, na próxima terça-feira, a associação receberá associadas e associados aposentados na sede da associação, né, iremos ali realizar um brunch, uma atividade para acolher, né, receber os associados e associadas aposentados. É também um compromisso do nosso mandato, né, atender aos pleitos dos associados e associadas aposentados, desenvolver iniciativas especificamente voltadas a eles e a elas, né. Estamos muito felizes em poder ter essa troca e reforçar os laços com aqueles e aquelas que tanto contribuíram e continuam contribuindo para a construção da Defensoria Pública, e ressalto aqui muito especialmente o trabalho da nossa diretora, das nossas diretoras de aposentados e aposentadas da associação, Maria Dolores Massano e Silvana Jota, que estão inclusive presentes aqui na sessão. Agradeço imensamente a parceria e a grandeza que vocês vêm realizando aí esse trabalho à frente da diretoria de aposentados. Por fim, no dia 19 de outubro, a APADEP fará uma festa que vai acontecer na cidade de Campinas, também, inclusive, como uma parte dessas iniciativas de diversificação, interiorização dos eventos, das atividades da associação. Essa festa vai contar com diversas atrações para crianças, para adultos, esportes. Entre eles, vai acontecer nesse dia também a 4ª edição do Interconcursos, e convido a todas e todos a participarem desse evento. Eu agradeço a atenção de todas e todos e devolvo a palavra.
Agradeço a presidente da Associação Paulista de Defensores e Defensoras. Passo a palavra pela ordem de inscrição ao excelentíssimo conselheiro Fábio Jacinto Sorte. Bom dia, com a palavra. Muito obrigado, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros e conselheiras. Presidente, em primeiro lugar, eu queria lamentar profundamente a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal na data de ontem, autorizando a prisão em plenário. Todos nós que atuamos no Tribunal do Júri já imaginávamos que isso poderia acontecer. A decisão foi tomada com a autorização da prisão em plenário, independentemente do montante de pena aplicada, o que nos gera maior preocupação. Eu conversei com alguns colegas no Grupo Nacional de Defensores Públicos do Júri, acho que o conselheiro João também está nele, e a gente estava pensando em estratégias, né, como que a gente pode se reinventar, como que a gente pode fazer, porque teremos vários usuários, né, eventualmente presos em plenário, ou que não irão comparecer à sessão plenária, né. Eu brinco que ontem, e não foi só isso, né, ontem o punitivismo fez a festa, porque nós tivemos ainda mais um punitivismo e o populismo penal, que além disso nós tivemos a aprovação da lei que aumentou diversas penas, pena ligada ao feminicídio, pena ligada à violência doméstica, pena ligada a diversos delitos, que evidentemente precisam do seu tratamento penal, mas que evidentemente o direito penal, com a utilização meramente simbólica, não irá resolver o problema, né? Ontem nós tivemos, então, a Câmara e o STF fizeram um dia aí do populismo penal. Eu lamento muito, e acho que a gente vai ter que conversar muito internamente para estratégias de enfrentamento sobre esses temas. Eu me preocupo muito com isso. Também queria indagar um pouco mais. A gente teve uma reunião registrada, nós tivemos a reunião com o terceiro subdefensor público-geral nessa semana, ele esteve em Jundiaí, passou diversas orientações. Queríamos primeiro agradecer ao conselheiro Bruno pela presença, foi muito importante. Aliás, essas reuniões nas unidades são muito importantes, os colegas se sentem prestigiados, se sentem ouvidos, né? Então, queria agradecer tanto ao Bruno quanto à Patrícia, que estiveram na regional. Acho que essa abertura de diálogo é fundamental, né? O conselheiro Bruno trocou na questão do juiz de garantias, né? E é um ponto também, não sei se você tem mais alguns detalhes que nos preocupam um pouco, se vai ficar uma dinâmica de GCRIM, se vai ficar de DECRIM, né? Se vai ficar tudo reunido no DECRIM, como que os lugares que não tem DECRIM vão fazer, porque eu também imagino que eles não vão conseguir levar todos os presos da região para um lugar só, né? Então, não sei se eles vão fazer de forma virtual, de forma presencial. Acho que é um tema que gera um pouco de preocupação e ansiedade dos colegas. Então, não sei se Vossa Excelência tem mais detalhes, mais informações que possa nos dar, para a gente repassar isso para os colegas da base, né? Também queria registrar minha alegria com a alocação da sede de Francisco Morato. Francisco Morato há muito tempo era um local que precisava da nossa atuação, um local muito pobre, tem um número muito grande de demandas, né? Acho que é importante. Fico muito feliz que a gente vai iniciar a atuação já com a sede em janeiro de 25. Depois eu pedi para vocês me dar o endereço, eu sou da região, quero ir lá conhecer, passar lá pessoalmente, lá ver, também me colocar à disposição. E queria também perguntar, presidente, se já há, né, um assunto que todos estamos um pouco ansiosos também, alguma posição, Vossa Excelência pode falar sobre a sanção do projeto, né? Os colegas também nos perguntaram muito sobre isso ao longo de toda a semana. Eu também recebi o contato da defensora Emi, ela me ligou ontem, a gente conversou sobre o processo dela. Eu não vou me adiantar, Emi, de falar agora, porque a gente vai aguardar o julgamento efetivo da situação do processo mesmo, mas espero que a gente consiga chegar em uma solução e colocar que para esses conselhos não é fácil tomar algumas decisões, são muito difíceis, na verdade, de tomar. A gente pensa nos colegas, pensa em todos os colegas, não é exatamente uma questão tranquila, mas a gente vai tentar achar um encaminhamento para a sua situação, tá certo? Acho que eram esses os meus registros. Presidente, eu agradeço pela palavra. Agradeço ao excelentíssimo conselheiro Fábio Jacinto Sorte pela manifestação. Não há aqui no chat outros inscritos. Gostaria de... Excelentíssimo segundo subdefensor público-geral sinalizou que tem interesse de falar. Com a palavra. Só agradeço, excelência, desculpe atrapalhar lá também. Não, prometo ser muito breve para a gente também conseguir caminhar bem. Só como o excelentíssimo conselheiro Fábio falou, fizemos reunião em continuidade também pela segunda subdefensoria. Tenho como sempre agradecer, não tem como, o tempo e a disponibilidade dos coordenadores regionais, auxiliares e também os colegas. Eu acho que isso é importante sempre agradecer. A gente participou nessa semana com a Penha, com a Vila Prudente, com o Tatuapé e com Guarulhos, e agradeço aqui a participação também do conselheiro Luiz Eduardo, que foi uma reunião
sensacional, é isso. As pessoas se doam, a gente consegue esclarecer. Eu acho que só tem aqui ganha a segunda sub e ganha as unidades conseguirem ser ouvidas. Eu espero que tenha sendo não só ouvidas, mas também com concretização do que é pedido, que eu tenho me empenhado ao máximo para assim ser feito. Anuncio também, eu acho importante, a gente fez aqui pela segunda subdefensoria, em conjunto com a assessoria, uma visita para parceria no Descomplica da Capela do Socorro. A gente está desenhando para o atendimento nos moldes do SIC. Então foi essa semana lá, tanto o Iago quanto o Rodrigo Sardinha foram lá, iniciaram a discussão para fazer essa parceria. Também não posso deixar de agradecer os colegas que participaram do mutirão em Apiaí, participam, né, foi ontem e hoje eles estão lá ainda, participaram, também não tem como não agradecer a participação dos colegas lá, e também que foi aberto agora para novas carretas, foi aberto já o ato para participação de algumas outras cidades, e também vou agradecer todo mundo que já se inscreveu, é sempre importante essa participação nessas carretas, tem sido uma experiência sensacional no atendimento às mulheres, tanto no momento que faz uma mamografia, algum exame, e também tem nessa carreta dos cursos, também nesse momento, a Defensoria Pública esclarecendo as dúvidas e fazendo um atendimento jurídico dessas mulheres. E também parabenizar tanto os novos do nono concurso, quanto também quem se removeu, e desejar quem veio para a segunda sub umas boas-vindas, é sempre feliz essa vinda à segunda sub, e então eu acho que é isso, Vossa Excelência, e devolvo a palavra para não me alongar muito. Agradeço a manifestação do excelentíssimo segundo subdefensor público-geral. Em não havendo outras inscrições, dou por encerrada a manifestação dos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, e entramos de imediato na ordem do dia com processos excetuados. O primeiro processo excetuado a pauta é o de número 2024-0014-706, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho Ferreira, que sinalizou a necessidade de uma retificação de voto na proposta de abertura de inscrição para a seleção de membros e membras de coordenação do Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho, com a palavra. Senhora presidente, eu já lancei o meu voto no SEI, né? Dentre aquelas discussões que nós tivemos, né, foi um pouquinho confuso, né, de quem seria contemplado por um núcleo ou por outro, e eu acabei constando originalmente a defensora pública Natália Cipresso, mas depois, por ter entendido que ela tinha sido contemplada em outro núcleo, eu a retirei da lista, mas de fato ela ficou como suplente, salvo engano, nos núcleos de segunda instância, tribunais superiores e da infância e juventude, de modo que ela seria contemplada no núcleo de situação carcerária. Então, eu estou apenas corrigindo um erro material meu, para constar a defensora pública Natália Cipresso como integrante da Núcleo Especializado de Situação Carcerária. Desde 1º de agosto, ela já tem se envolvido nas atividades do NESC, e apenas uma regularização da situação de fato e corrigindo um erro material do meu voto originário. É nesses termos que eu voto, senhora presidente, e devolvo a palavra. Agradeço ao excelentíssimo conselheiro e relator. Em discussão? Aqueles que concordam permaneçam como estão com relação à retificação? Aprovado. O processo seguinte é o de número 2024-00222237, da relatora DOC, excelentíssima defensora pública Patrícia Maria Liz de Oliveira, respondendo aqui pela terceira subdefensoria pública geral. Trata-se também de uma retificação da lista enviada em 6/9, com relação à proposta de abertura do concurso estadual de estagiário de direito para o exercício 2024. Bom dia, seja muito bem-vinda. Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, só um instante, abrindo o voto aqui.
Apareceu. Excelentíssima conselheira Patrícia Maria Elisa, posso apregoar o outro, caso Vossa Excelência esteja Já- localizando? Ou já localizou? Já localizei, Excelência, só um Então tá. instante. Com a Tá palavra. bem lenta aqui. Processo SEI 2024/0022237, interessado na primeira subdefensoria. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de procedimento encaminhado pelo diretor técnico do Departamento de Recursos Humanos, Tiago de Jesus, para retificação da lista de candidatos aprovados no concurso emergencial online para credenciamento de estagiários de direito da unidade São Carlos, com prova aplicada em 9 de agosto de 2024. Haja vista a existência de erro material na lista aprovada na sessão ordinária 847, no dia 6 de setembro de 2024, quando enviada pela referida unidade. É o breve relatório, nos termos da deliberação Conselho Superior número 26, de 21 de dezembro de 2006, voto pela aprovação da retificação da lista de candidatos aprovados no concurso emergencial online para credenciamento de estagiários de direito na unidade de São Carlos, realizando essas comunicações de praxe. É como voto, aguardando a deliberação deste colegiado. Obrigada, Excelência. Agradeço a excelentíssima conselheira Patrícia Maria Elisa de Oliveira. Em discussão? Aqueles que concordam com a retificação conforme apontado, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo processo da lista da ordem dos excetuados é o de número 2024-0024-278, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão Trevisan. Trata-se de remoção por permuta, 4ª DP da unidade Nossa Senhora do Ó e 59ª DP da unidade Varas Singulares. Vossa Excelência tem a palavra, bom dia. Obrigado, presidente. Trata-se de processo instaurado em razão de pedido de remoção por permuta formalizado pelas defensoras públicas Bruna Simões e Laura Naves Felisbino, atualmente ocupantes, respectivamente, da 4ª Defensoria Pública da Unidade Nossa Senhora do Ó e 59ª Defensoria Pública da Unidade Varas Singulares. O processo está instruído em ordem, observados todos os requisitos legais, o meu voto já consta no SEI, no sentido de publicar no Diário Oficial, comunicado no portal da Defensoria Pública, fixando o prazo de 5 dias para inscrição de eventuais interessados na permuta, desde que classificados nas unidades de atuação das requerentes originárias, conforme previsão da deliberação em seu parágrafo 3º, artigo 1º. Após o decurso do prazo, os autos retornam a esse relator para análise final do pedido. Obrigado, presidente. Agradeço ao excelentíssimo conselheiro. Em discussão? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. O próximo processo é o de número 2024-0024-432, assunto impugnação ao resultado da remoção por união de cônjuge e subsidiariamente suspensão do concurso de remoção a pedido, interessada Emi Pereira Otami. A colega excelentíssima defensora pública se encontra presente. A relatora é a excelentíssima conselheira Patrícia Maria Liz de Oliveira. Gostaria de trazer a vossas excelências que houve pedido da excelentíssima defensora pública para fazer uso da palavra pelo prazo de 10 minutos. Houve já nesse colegiado, em situação anterior, deferimento para manifestação nesse sentido. A presidência não se opõe ao pedido. Gostaria de consultar vossas excelências se concordam com a concessão do prazo. Por unanimidade no colegiado, houve a concessão. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Com a palavra pelo prazo de 10 minutos.
Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Emi Pereira Otani, defensora pública do Estado de São Paulo, casada e mãe de um menino maravilhoso que atualmente tem 3 aninhos. Venho a esse nobre conselho impugnar o resultado final do 25º concurso de remoção e fazer outros requerimentos. Aqui peço licença para apresentar um resumo dos fatos para que todos os presentes nesse conselho e para todos que estão assistindo compreendam o meu caso. Em 2023, valendo-me dos princípios constitucionais de proteção à família e à maternidade, além do texto expresso do artigo 112 da Lei Estadual, que regulamenta a Defensoria Pública, pleiteei perante este Conselho o exercício do meu direito subjetivo à remoção por união de cônjuges, buscando a transferência para a unidade da Defensoria Pública no município de Jundiaí, cidade na qual meu cônjuge exerce função pública. No entanto, em março de 2024, em acirrada deliberação, o Conselho indeferiu meu pedido sob o principal argumento de que normas administrativas infralegais restritivas, no caso a deliberação desse Conselho número 206 de 2011, impediam a concessão do benefício. Só esclarecendo aqui que essa deliberação prevê que um defensor lotado em macro-região, como é o meu caso, fica impedido de requerer remoção por cônjuge para um cargo titular, uma ampla afronta ao princípio da legalidade. Em 25 de junho de 2024, com base no meu pedido negado por este Conselho, impetrei mandado de segurança. Em 28 de junho de 2024, houve concessão de tutela antecipada para determinar a remoção da impetrante para a unidade de Jundiaí. Concessão essa que foi notificada à administração superior por mandado em 2 de julho de 2024, ou seja, há mais de 2 meses. Decisão esta que, apesar de ter sido reformada em sede de agravo de instrumento, a excelentíssima desembargadora do caso reconheceu prima facie o meu direito e concedeu a suspensão em razão apenas da inexistência de vaga na unidade de Jundiaí à época. Em 29 de agosto de 2024, houve a prolação de sentença que me concedeu a segurança para determinar que a autoridade impetrada providencie a reserva da vaga na unidade de Jundiaí, assegurando-se a impetrante a preferência na remoção tão logo haja abertura de vaga. E, consequentemente, o agravo anterior foi extinto por perda de objeto. Nesse mesmo dia, protocolei no processo SEI essa sentença judicial para a ciência desse Conselho Superior, requerendo seu cumprimento, visto que o disposto na Lei do Mandado de Segurança prevê eficácia imediata à sentença concessiva. Assim, deveria a administração ter resguardado meu direito no 25º concurso de remoção de defensores públicos, que estava ainda em vias de acontecer. Em 30 de agosto de 2024, este nobre Conselho Superior entendeu por encaminhar o meu pedido à Defensoria Pública Geral para a ciência da sentença e adoção das providências cabíveis. Ocorre que na data de 2 de setembro de 2024, para minha surpresa, foi publicado o edital de abertura do 25º concurso de remoção, não constando o meu nome no rol das remoções por união por cônjuge já deferidas. Imediatamente encaminhei e-mail ao DRH, reiterando a sentença em mandado de segurança e requerendo a retificação do edital para constar meu nome no rol das remoções por união por cônjuge deferidas. No dia 4 de setembro, recebi telefonema da defensora Érica Miranda, representando a assessoria dos defensores públicos da administração, que me informou que a administração superior não iria cumprir a sentença, visto que não tinha sido intimada formalmente e que ainda estaria em prazo de recurso da decisão. Para ver meu direito resguardado, no mesmo dia 4 de setembro, ajuizei cumprimento provisório de sentença. Enquanto isso, apesar da ampla ciência do conteúdo da sentença pela administração superior desde o dia 29 de agosto, dia em que protocolei a sentença concessiva do mandado de segurança no sistema administrativo de protocolo desse órgão, o sistema SEI, ciência essa que foi reforçada no dia 30 de agosto, data em que houve deliberação desse Conselho, com a presença da primeira subdefensora geral em substituição à defensora pública geral e outros membros da administração superior, apesar do meu pedido no dia 2 de setembro via e-mail para o DRH e, por fim, apesar da intimação formal da sentença que ocorreu no dia 4 de setembro de 2024, data de recebimento da carta R pela administração. Mesmo assim, o 25º concurso de remoção prosseguiu de forma ilegal até a publicação de seu resultado final no dia 10 de setembro de 2024. Ou seja,
resta evidente que a administração superior tinha ampla ciência do conteúdo da sentença em meu favor, e mesmo assim se manteve inerte. Pior, em sede de pedido autônomo de efeito suspensivo, a apelação protocolada pela administração na data de ontem, eles alegam falta de intimação regular da sentença e por isso, e aqui cito as palavras usadas, de modo que não havia possibilidade prática de cumprimento da decisão durante o 25º concurso de remoção, com inscrições encerradas antes do advento do termo inicial da contagem do prazo regular. Para essa conduta no direito existe o nome, litigância de má-fé. Conforme acabei de explanar e tenho como comprovar cada palavra do que aqui sustentei, reitero que a administração superior tinha ampla ciência do conteúdo da sentença em meu favor antes mesmo da publicação do edital do 25º concurso de remoção, optando por ignorar veementemente o teor da sentença, prosseguindo de forma absolutamente irresponsável com o concurso de remoção. Enfim, no dia 11 de setembro, foi deferida a liminar em sede de cumprimento de sentença, determinando o imediato cumprimento pela Defensoria Pública Geral de reserva da vaga da unidade de Jundiaí à minha pessoa. Tal decisão foi entregue pessoalmente por minha Defensoria Pública no mesmo dia, de forma que não é possível aceitar novamente a desculpa de que não se pode cumprir a decisão por ausência de intimação formal. Desta forma, resta claro que o resultado final do 25º concurso, como apresentado na última terça-feira, preteriu o meu direito já reconhecido em sentença e reforçado em sede liminar nos autos do cumprimento de sentença. E pior, demonstrando um estranho e inexplicável desrespeito explícito às ordens judiciais por parte da administração, o que em um Estado democrático de direito é inaceitável. Ademais, importante mencionar que durante o concurso de remoção surgiu vaga na unidade de Jundiaí, que no momento está indevidamente dirigida a terceiro a partir de descumprimento pela Defensoria Pública Geral de sentença concessiva de segurança. Ressalto que a recusa da Defensoria Pública Geral a satisfazer o comando judicial e a homologação do resultado final apresentado na última terça-feira provavelmente implicará imensos prejuízos à administração, vez que esta realizará uma série de movimentações de carreiras pautadas em ato ilegal, situação esta que implicará causa administrativo e uma consequente reversão em cascata de remoções e promoções a partir de seu desfazimento por comando judicial. Gostaria de ressaltar ainda que, apesar de atualmente eu estar atuando na unidade Vila Mimosa desde maio de 2024, eu fiquei por mais de um ano atuando na unidade de Avaré, unidade que dista 261 quilômetros da residência do meu cônjuge. Como todos devem saber, a macro-região 6 é enorme, com distâncias absurdas. Ainda há na unidade de Avaré uma defensora atualmente prestes a entrar em licença maternidade, o que possivelmente faria com que eu tivesse que me remover para tal unidade, que apesar de conter pessoas incríveis, incríveis mesmo, eu levo 3 horas e meia de carro para chegar de Jundiaí. O meu direito é de remoção para a união de cônjuge, mas de fato é um benefício para a união de toda uma família e para mim em especial para o meu filho. Como mencionei antes, eu tenho um filho com atualmente 3 anos e na época em que fui removida para a unidade de Avaré, ele se encontrava ainda em aleitamento materno. Apesar da minha família estar sempre em primeiro lugar no meu coração, eu também levo muito sério o meu trabalho. E optei por desmamá-lo para poder passar parte da semana na cidade de Avaré, o que foi um episódio extremamente doloroso para ambos. Muito doloroso também eram os relatos do meu marido de que quando ia buscar nosso filho na escola, ele sempre perguntava se eu estava em casa ou em Avaré, e quando a resposta era em Avaré, ele começava a chorar. Enfim, estou expondo a minha vida pessoal, o que particularmente preferia não fazer com o intuito de evidenciar que eu preencho todos os requisitos para receber o benefício, fundamentado em princípios constitucionais e em lei estadual que regulamenta a Defensoria Pública, direito este que foi reconhecido judicialmente e que está sendo desobedecido pela administração superior. Desde já gostaria também de me desculpar a todos os colegas defensores envolvidos nesse concurso de remoção e que podem ser afetados pela minha impugnação. Eu nunca tive intenção de prejudicar ninguém, pelo contrário, eu fiz de tudo que estava ao meu alcance para evitar a situação que nos encontramos hoje. Assim, a fim de resguardar o meu direito de ocupar a vaga aberta na unidade de Jundiaí e, concomitantemente, minimizar quaisquer transtornos à estrutura administrativa da Defensoria Pública e aos meus colegas defensores, reitero meu pedido principal pela republicação do resultado final do 25º concurso de remoção, com a atribuição da terceira Defensoria Pública da unidade de Jundiaí à minha pessoa, por deter o direito por remoção por cônjuge.
aproveitando-se as inscrições dos demais defensores realizadas até às 5 horas do dia 9 de setembro de 2024 como forma de economia processual, o que acredito que poderia ser realizado ainda hoje por se tratar de recálculo de dados em computador, a tempo inclusive de ser re-homologado por este Conselho até o final da sessão de hoje. Subsidiariamente, em caso de descumprimento pela administração, que seja, então, o vigente concurso de remoção suspenso e sem efetivação de quaisquer remoções até o cumprimento do mandado de segurança. Por fim, agradeço a oportunidade de me manifestar e apresento meus cordiais cumprimentos a todos. Obrigada. Agradeço a manifestação da colega interessada. Passo a palavra à excelentíssima relatora para a manifestação. Obrigada, presidente. Processo SEI 2024/00244432, interessada M. Pereira Otani, excelentíssima presidente, excelentíssimas conselheiras e conselheiros. A excelentíssima defensora pública interessada, que atua na Defensoria Pública da Macro-Região 6 de São Paulo, solicitou sua remoção para a comarca de Jundiaí, onde seu cônjuge exerce a função de segundo oficial de registro de imóveis. Tendo sido negado seu pleito por esse egrégio Conselho Superior, impetrou mandado de segurança, cuja ordem foi parcialmente concedida, para determinar que a autoridade impetrada providencia reserva de vaga na unidade de Jundiaí, assegurando-se a impetrante a preferência na remoção, tão logo haja abertura de vaga. No presente expediente, a douta defensora pública interessada apresenta a impugnação ao 25º concurso de remoção de defensoras e defensores públicos, entendendo que teria ocorrido descumprimento da sentença proferida, motivo pelo qual pleiteia a republicação do resultado final do 25º concurso de remoção, com a atribuição da terceira defensoria pública da unidade de Jundiaí à requerente por deter o direito por remoção por cônjuge, aproveitando-se as inscrições dos demais defensores realizadas até às 17 horas do dia 9/9/2024, como forma de economia processual, ou subsidiariamente, em cenário de descumprimento da Defensoria Pública Geral, que seja o vigente concurso de remoção suspenso, sem homologação e sem efetivação de quaisquer remoções, até que a Defensoria Pública Geral cumpra os deveres judicialmente impostos no mandado de segurança. Eis o breve relatório. O pedido não comporta acolhimento. Logo de início, deve-se frisar que não houve descumprimento de decisão judicial por parte da Defensoria Pública Geral, o que afasta a pretensão trazida pela requerente. E isso porque não houve, antes da abertura do 25º processo de remoção de defensoras e defensores públicos, formal intimação da Defensoria Pública acerca do teor da respeitável sentença. Conforme se verifica nos autos do processo 104.3911, dígito 46.2024.8.26.0053, em 10 de setembro de 2024, foi juntado o aviso de recebimento da intimação da respeitável sentença, folhas 548 dos autos principais, tendo também havido a certificação de leitura da intimação e início da contagem do prazo de intimação no portal eletrônico do ESAGE, em 9 de setembro de 2024, folhas 547 dos autos principais, ou seja, na mesma data em que se encerrou o processo de remoção, 9/9/2024. Frisa-se que houve cerca de 769 inscrições de defensoras e defensores públicos no referido concurso, sendo que, em razão dos resultados obtidos, haverá dezenas de mudanças de cargos e também de endereços residenciais, sendo certo que muitos deslocamentos já se iniciaram ou se encontram em estado de preparação avançada. Em números, serão novos defensores e defensoras titulares em ao menos 92 defensorias públicas. Além disso, há mais de 4 dezenas de novos defensores e defensoras que há meses aguardam pela oportunidade de escolha de suas votações iniciais, o que depende inevitavelmente do sucesso do processo de remoção ora impugnado. Na verdade, o acolhimento da pretensão trazida pela interessada neste momento traria grandes prejuízos ao serviço da Defensoria Pública e aos mais de 90 defensores públicos e defensoras públicas contemplados no processo de remoção. Mas não é só.
afigura-se temerário que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, instituição autônoma e cujo Conselho Superior atuou em respeito às normas internas que regulamentam a remoção por união de cônjuges, deliberações Conselho Superior 206/2011 e 364 de 2019, ainda vigentes e válidas, se precipite alterando ou suspendendo o maior concurso de remoção dos últimos anos em cumprimento à sentença ainda não transitada em julgado, que, repises, só foi formalmente levada ao conhecimento da instituição ao término do processo de remoção. Também deve ser ressaltado que o eventual causa administrativo, que no entendimento da doutora interessada se instalaria diante da suposta recusa da Defensoria Pública Geral em cumprir a sentença não transitada em julgado, também se faria presente e de forma muito mais grave e urgente, caso acolhido o seu pleito neste momento, visto que uma grande remoção precisaria ser desfeita, novos defensores seguiriam sem lotação, unidades novas como Francisco Morato seguiriam sem defensores, tudo com a real possibilidade de reforma da respeitável sentença em momento posterior, quando novamente o caos se instalaria para restabelecimento do status quo ante. Dessa forma, o correto e mais prudente é a mantença por este Conselho Superior do entendimento firmado por este órgão, em respeito à normativa interna desta Casa, preservando-se a rigidez dos processos internos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com a consequente manutenção do processo de remoção realizado e o indeferimento do pedido da douta defensora pública interessada. Por fim, de se frisar que não haverá prejuízo à douta defensora pública, visto que, em prevalecendo a respeitável sentença proferida, será a ela garantida o direito à vaga na unidade pretendida em futuros processos de remoção. E, por ora, a terceira Subdefensoria Pública Geral, como tem sido em relação a todos os defensores e defensoras itinerantes, envidará esforços para que não haja mudanças bruscas de lotação, priorizando sempre que possível a designação para trabalho remoto. Pelo exposto, voto pelo indeferimento do pedido formulado pela excelentíssima defensora pública M. Pereira Otani, submetendo a presente decisão ao crivo desse egrégio Conselho Superior. É como voto, presidente. Agradeço a manifestação da excelentíssima conselheira relatora. Para discussão. A gente tem a notícia aqui, que a própria M nos traz, do pedido que a Defensoria Pública Geral formulou de suspensão da decisão. E me parece que o pedido ainda não foi julgado. E me parece também que, em sendo acolhida a suspensão, o pedido da colega perde o objeto. E eu acho que o mais adequado seria a gente aguardar o julgamento do pedido de suspensão. Vamos fazer o pedido de vista. No decorrer dos próximos dias deve vir a decisão. E aí, na semana que vem, a gente encerra esse processo em definitivo. O pedido de vista é regimental, de Vossa Excelência. Nesse sentido, aqui a posição da Defensoria Pública Geral foi externada no voto, sempre com muito respeito a todos e todas. Lembrando que a Defensoria Pública Geral preza pela legalidade da sua atuação, preza pela rigidez da nossa instituição, e sempre tenta, aqui, com toda a responsabilidade, tomar as decisões, pensando no interesse público dos defensores e das defensoras, pensando no interesse público da nossa atuação. À vista de Vossa Excelência, o pedido é regimental, fica deferida a Vossa Excelência à vista nesse sentido, por óbvio. E aqui, em não havendo sinalização de interesse de manifestação de nenhum dos outros conselheiros e conselheiras, passamos para... Só reforçando aqui, se há... Não vou, eu quero falar. Eu acho, assim, eu entendo, Vossa Excelência, o direito com certeza é isso. Eu só pensei agora aqui, na carreira toda preocupada com uma impugnação vigente, entendeu? Eu acho que são coisas diferentes do judicial. Tudo bem, só fiquei pensando nisso, assim, da questão da carreira como um todo, das remoções, da insegurança das pessoas. Eu fiquei, não sei, só pra gente, já que a gente tá discutindo, dói. Eu fiquei, desculpa, mas eu fiquei com essa situação. Me compadeço, de verdade, não é me
que você está aqui de verdade, não é isso. Eu acho que foi como a presidenta falou, né? Essa questão da rigidez, já foi falado, me compadeço de verdade, não é esse o ponto, só fico preocupado com a insegurança da carreira, com a impugnação pendente aqui no Conselho. Só gostaria de deixar acho que essa fala minha, assim. Caminhamos, então, com a manifestação de sinalização do pedido de vista, da impugnação apresentada. Nós temos os processos, mais um processo somente, nós não temos estágio probatórios, e temos um processo somente aqui no ordinário, que é o de número 2024-002396. Vossas Excelências me desculpem, porque eu estou de lente, não de óculos, e a lente não me ajuda totalmente aqui na leitura dos números. Eu vou fazer aqui a solicitação da presidência, se fosse possível, para as próximas sessões, se aumentasse um pouquinho o tamanho da letra, eu agradeço muitíssimo. 2024-0023-926, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho Ferreira. Trata-se de pedido de afastamento para participação no 11º concurso estadual do IBDFAN, ser realizado no período de 12 a 13 de setembro de 2024. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimas conselheiras, excelentíssimos conselheiros, trata-se de pedido de afastamento apresentado pela defensora pública Bruna Molina Hernandes da Costa, nos dias 12 e 13 de setembro, para participar do 11º Congresso Estadual do IBDFAN, que foi realizado na sede da Associação dos Advogados de São Paulo, na cidade de São Paulo, tendo em vista o convite recebido pela presidência do IBDFAN. A Secretaria do Conselho certificou que a defensora pública não foi afastada no presente ano, portanto, atendidos os requisitos da deliberação 27 de 2010, 183 de 2010 e 321 de 2015, defiro o pedido nos termos solicitados, retroagindo-se os efeitos para o dia 12, contemplando-se ainda o dia de hoje. É assim que voto, senhora presidente, devolvendo a palavra. Em discussão? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Nós encerramos a pauta de hoje. Questiono aos excelentíssimos senhores conselheiros e conselheiras, se haverá mais alguma inclusão, e não havendo, declara-se errada a sessão de número 848 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Tenham todos uma excelente sexta-feira e um ótimo final de semana. Até a próxima semana. Nós precisamos retomar, peço desculpas, porque nós dois, não foi interrompido, né? Não? Nós havíamos combinado aqui, peço desculpas ao excelentíssimo conselheiro Rafael Camarão, nós dois havíamos conversado, temos um processo que foi a alteração da deliberação 400, pendente somente da leitura do texto. Vossa Excelência circulou o texto que nós consensuamos da deliberação por e-mail. Fica pendente somente essa questão. Dou a palavra a Vossa Excelência para manifestação e aprovação. Obrigado, presidente. Eu encaminhei o texto da redação da deliberação para todos os colegas do colegiado, todos ratificaram a redação proposta, então a gente só bate o martelo aqui para poder encaminhar para publicação. Perfeito, agradeço muitíssimo a Vossa Excelência pela lembrança e pelo retorno ao colegiado. Trata-se de importante alteração para fins de realização do nosso concurso de analistas. Então, agradeço a Vossas Excelências, fica aqui, então, finalizada a alteração da deliberação 400, com respectiva publicação nos próximos dias, o que nos permitirá iniciarmos tão prontamente o concurso de analistas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, novamente, desejo uma excelente sexta-feira a todos e todas, declaro encerrada a sessão. Boa tarde.